O petróleo venezuelano não se comporta como um óleo leve que muita gente imagina quando pensa em energia. Em partes da faixa do Orinoco, ele se aproxima mais de uma massa escura, pesada e extremamente viscosa, presa sob uma das maiores reservas energéticas do planeta. Mas o tamanho da reserva não resolve o problema técnico. Ter petróleo não significa conseguir usá-lo. Transformar essas reservas em combustível, exportação e influência global exigiria reconstruir uma enorme rede de poços, estações de bombeamento, terminais marítimos, oleodutos, unidades de refino e infraestrutura industrial espalhada por milhares de quilômetros. E justamente é aí que começa uma nova discussão geopolítica. Em meio à disputa global por energia e por refinarias adaptadas ao petróleo pesado, os Estados Unidos voltam a olhar para a Venezuela como uma possível peça estratégica de seu sistema energético. Mas, até que ponto isso é realmente viável? Fique com a gente nos próximos minutos e entenda o que existe de concreto e o que ainda parece distante no debate sobre a reativação do petróleo venezuelano em larga escala. Para entender a dimensão desse tema, primeiro é preciso localizar onde está esse petróleo. A maior parte das reservas venezuelanas se concentra na faixa petrolífera do Orinoco, uma extensão regional localizada ao norte do rio Orinoco, na região centro-leste da Venezuela. Estamos falando de uma das maiores reservas provadas de petróleo do planeta, estimada em cerca de 303 bilhões de barris, segundo a Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos, conhecida pela sigla EIA. Mas a dimensão da reserva conta apenas um pouco dessa história. Grande parte desse petróleo é classificada pelo óleo pesado ou extra pesado, um tipo de petróleo muito mais difícil de extrair, transportar e processar do que o petróleo leve, produzido em outras regiões do mundo. Isso muda completamente a infraestrutura necessária. Além dos campos de produção, entram em cena unidades de melhoramento de petróleo, sistemas de diluição, oleodutos especializados, terminais marítimos, refinarias complexas e uma ampla rede logística conectando a Venezuela ao Parque do Refino do Golfo Americano. Essa diferença entre reserva e volume produzido ajuda a explicar uma pergunta central. Se as reservas venezuelanas são tão grandes, por que o país viu a produção despencar ao longo dos últimos anos? Durante décadas, a Venezuela foi uma das maiores potências petrolíferas do planeta. No início dos anos 2000, o país produzia mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia e mantinha uma relação energética extremamente relevante com o mercado norte-americano. Boa parte desse petróleo seguia diretamente para as refinarias da costa do Golfo dos Estados Unidos, especialmente preparadas para processar óleo denso, ácido e de alta complexidade, exatamente o perfil encontrado na Venezuela. Só que o cenário mudou profundamente. A produção despencou. Segundo a EIA, o país saiu de aproximadamente 3,2 milhões de barris diários em 2000 para menos de 800 mil barris por dia em 2023. Com isso, surgiu uma situação paradoxal. Mesmo com algumas das maiores reservas do mundo, a Venezuela passou a operar muito abaixo de sua capacidade histórica. Nos últimos anos, porém, o tema voltou ao centro das discussões internacionais por um motivo importante. Os Estados Unidos possuem refinarias altamente adaptadas ao processamento de petróleo pesado. Ao mesmo tempo, parcela do petróleo leve produzido a partir de formações de xisto dos Estados Unidos não substitui perfeitamente esse perfil industrial. Ou seja, existe uma compatibilidade técnica relevante entre o petróleo venezuelano e determinadas instalações de processamento americanos. Além disso, licenças específicas concedidas a empresas como a Chevron, somadas a discussões sobre alívio parcial das restrições no setor energético, recolocaram a infraestrutura petrolífera venezuelana no radar internacional. Mas transformar essa compatibilidade em realidade exige muito mais do que acordos políticos. Exige reconstruir praticamente um sistema energético inteiro. E é justamente aí que o tema deixa de ser apenas geopolítica e passa a se transformar em um grande desafio de engenharia, infraestrutura e logística industrial. Antes de qualquer coisa, é importante separar a realidade de exagero. Hoje, não existe um megaplano plenamente operacional para Washington assumir ou controlar o petróleo venezuelano em larga escala. O que existe
São movimentos reais de flexibilização parcial de sanções, retomada limitada de operações por empresas como a Chevron e discussões sobre um possível aumento gradual da produção venezuelana. O obstáculo principal, porém, não está apenas na política, está na infraestrutura. Isso acontece porque o petróleo do país sul-americano depende de uma rede física extremamente complexa. A faixa de Orinoco concentra petróleo pesado e extrapesado, muito mais viscoso do que o petróleo convencional produzido em regiões como o Oriente Médio. Na prática, esse petróleo não flui facilmente. Em muitos casos, ele precisa passar por etapas industriais extremas, antes mesmo de ser transportado por oleodutos. É aí que entram as unidades de melhoramento, conhecidas no setor como upgrades. Essas estruturas funcionam como grandes plantas industriais destinadas a transformar parcialmente o petróleo de alta viscosidade em um produto mais leve e transportável. É um processo que envolve aquecimento, separação, mistura e tratamentos industriais sofisticados. Sem isso, uma fração significativa do petróleo venezuelano simplesmente não consegue circular de maneira eficiente pela infraestrutura convencional. Isso cria outro desafio logístico. A Venezuela não depende apenas de produzir petróleo. Em muitos momentos, ela também depende de acesso a diluentes, componentes químicos e sistemas industriais complementares para tornar essa produção operacionalmente viável. Depois vinha a infraestrutura de escoamento. Oleodutos antigos, sistemas de bombeamento degradados, corrosão, vazamentos e baixa manutenção se tornaram problemas recorrentes nos últimos anos. Recuperar esse sistema exige muito mais do que simplesmente reparos pontuais. Em diversos casos, seria necessário reconstruir trechos inteiros de base industrial energética, incluindo estações de bombeamento e pressurização, sensores industriais, centros de controle, tanques de armazenamento, sistemas de segurança operacional e estruturas de manutenção contínua. Mas os desafios não terminam em terra. Grande parte da exportação venezuelana depende de terminais marítimos no Caribe, incluindo estruturas de armazenamento, pieres industriais e equipamentos de carregamento para grandes navios petroleiros. Esse ponto abre outro capítulo essencial, a logística marítima. Navios do tipo VLCC, sigla em inglês para Very Large Crude Carrier, ou grandes petroleiros de transporte de petróleo bruto, exigem infraestrutura portuária robusta, dragagem adequada e operações altamente especializadas. Em alguns casos, limitações de calado e estrutura operacional abrangem operações de transporte marítimo, aumentando a complexidade e o custo. Ao mesmo tempo, outro gargalo aparece longe da Venezuela: as refinarias. Muitas dessas unidades industriais americanas na costa do Golfo foi adaptada durante décadas para processar petróleo pesado vindo da Venezuela, do México e do Canadá. Isso inclui unidades sofisticadas de coqueamento, craqueamento e dessulfurização. Muitas dessas refinarias foram desenhadas justamente para lidar com petróleos mais difíceis de transformar industrialmente. Esse é um dos motivos pelos quais o óleo de Orinoco continua relevante para determinados segmentos industriais dos Estados Unidos. Mas há um fator frequentemente ignorado. Toda essa infraestrutura energética depende de energia elétrica estável, manutenção constante e segurança operacional. Nos últimos anos, a Venezuela enfrentou apagões severos, paralisações industriais e perda de capacidade energética. Em outras palavras, recuperar a produção não significa apenas religar poços. Significa reconstruir um sistema integrado de engenharia pesada. Existem comparações interessantes em outras partes do mundo. Projetos de recuperação petrolífera em países como Iraque e Líbia também exigiram anos de reconstrução de infraestrutura energética, após períodos de instabilidade severa. Mesmo em cenários com forte investimento internacional, ampliar a produção em larga escala normalmente leva anos, não meses. No fim, o petróleo venezuelano continua sendo um ativo de enorme importância estratégica, mas transformar reservas subterrâneas em influência energética real exigiria uma das maiores operações de reconstrução industrial do setor petrolífero moderno. Quando o assunto é petróleo do país sul-americano, os números nos ajudam a entender que esse tema desperta tanta atenção global. As reservas provadas da Venezuela giram em torno de 303,8 bilhões de barris. É o maior do mundo, pouco mais de 6 bilhões a mais que a reserva da Arábia Saudita. Para visualizar essa escala, isso representa algo próximo de 17% das reservas provadas de petróleo do planeta. Já a produção
conta outra história. No início dos anos 2000, o país produzia mais de 3 milhões de barris por dia. Em 2023, esse número caiu para menos de 800 mil barris diários, aproximadamente 5,3 vezes menos que o Brasil, dono de uma reserva provada, 11 vezes menor do que o da Venezuela. É como se uma das maiores estruturas energéticas do planeta passasse a operar com apenas uma fração da própria capacidade. Recuperar esse sistema exigiria investimentos de grande porte. Estimativas ligadas à reconstrução do setor petrolífero venezuelano frequentemente aparecem na casa de dezenas de bilhões de dólares. Em conta ao câmbio da moeda americana ao fechamento deste vídeo, 30 bilhões de dólares equivaleriam a cerca de 151,4 bilhões de reais. Com esse valor, seria possível comprar quase 4 mil unidades de carro mais caro emplacado no Brasil, a Ferrari LaFerrari. Também seria suficiente para construir mais de 150 quilômetros de metrô subterrâneo, considerando megaprojetos urbanos, na faixa próxima de R$ 1 bilhão por quilômetro. Outro comparativo importante está na escala industrial. Muitas refinarias da costa do Golfo dos Estados Unidos foram adaptadas especialmente para petróleo pesado, um tipo de infraestrutura bem diferente das unidades convencionais projetadas para o petróleo leve. Portanto, não se trata apenas de extrair petróleo. Trata-se de operar uma cadeia ampla de engenharia industrial, logística, marítima e processamento energético em escala global. Se parte dessa infraestrutura energética venezuelana voltar a operar em escala mais elevada nos próximos anos, os impactos podem ser relevantes tanto para a Venezuela quanto para o sistema energético internacional. Para Washington, isso poderia significar maior acesso a petróleo de alta viscosidade, compatível com refinarias complexas da costa do Golfo, reduzindo parte da dependência de outras fontes internacionais com esse mesmo perfil de óleo. Para a Venezuela, uma eventual recuperação produtiva poderia ampliar exportações, gerar entrada de divisas e estimular investimentos em infraestrutura industrial e energética. Mas há um ponto central: nada disso aponta para uma transformação rápida. Relatórios da Reuters e da EIA, além de análises do setor energético, indicam que qualquer recuperação consistente dependeria de anos de investimentos, estabilidade regulatória, recuperação operacional e reconstrução física de infraestrutura. Desse modo, o petróleo venezuelano ainda possui enorme potencial estratégico, mas transformar potencial em produção real exige reconstruir uma cadeia energética sofisticada. E isso está longe de ser um processo simples. De fato, a grande questão talvez não seja apenas quem controla o óleo da faixa de Orinoco. A pergunta mais difícil é: quem teria capital, tecnologia e estabilidade institucional para reconstruir a infraestrutura necessária para fazê-lo voltar a fluir em escala global? Reservas subterrâneas sozinhas não movem navios, refinarias ou economias. O poder energético moderno depende de algo muito maior: poços, oleodutos, terminais, refinarias, portos, energia elétrica, distribuição e engenharia pesada funcionando ao mesmo tempo. E talvez seja justamente aí que esteja o verdadeiro novo império do século XXI. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha dessas reservas de petróleo da Venezuela? Os Estados Unidos teriam capacidade, influência para realmente fazer com que tudo isso funcione da melhor forma possível? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.